30 moedas de prata. Esse era o peso exato do dinheiro que afundava no bolso de Judas Iscariotes na madrugada de uma quinta-feira em Jerusalém. 30 moedas. O suficiente para comprar um escravo no mercado da cidade. O suficiente para comprar um pequeno terreno nos arredores. Mas não o suficiente, nem perto disso, para silenciar o que começou a acontecer dentro da cabeça dele nas horas seguintes. Porque o que ninguém te conta sobre Judas é que ele não morreu logo após a traição. Ele teve horas, talvez um dia inteiro. Algumas tradições antigas dizem que foram quase 18 horas de tortura mental antes do fim. E tudo o que aconteceu nesse intervalo é uma das passagens mais perturbadoras de toda a Bíblia. Não pelo que diz, mas pelo que esconde. Os evangelhos te dão fragmentos. Lucas dá um, Mateus dá outro. Atos dos Apóstolos dá um terceiro, completamente diferente. E quando você junta as três versões, percebe que a história oficial não bate. Há um vão de tempo onde Judas existiu, andou, respirou, falou, e ninguém escreveu sobre isso. Visualize um homem de túnica suja correndo pelas ruas estreitas da cidade velha de Jerusalém antes do amanhecer. As pedras do calçamento ainda guardam o frio da noite. Há gosto de bile na boca dele. As mãos tremem tanto que a bolsa de couro com as moedas bate contra a coxa, fazendo um som metálico abafado a cada passo. Ele acabou de entregar o homem que dividiu o pão com ele por 3 anos. E agora, pela primeira vez em muito tempo, ele está completamente sozinho. Mas como exatamente Judas passou as últimas horas da sua vida? Onde ele dormiu? Se é que dormiu? Com quem ele falou? O que ele tentou fazer antes do fim? E por que 2 passagens da Bíblia descrevem a morte dele de formas que parecem absolutamente impossíveis de conciliar? Uma diz enforcamento, outra diz que o corpo se rompeu e as entranhas se derramaram. A resposta é mais sombria do que qualquer coisa que você já ouviu pregar num púlpito. E para entender o que aconteceu nessas horas finais, você precisa primeiro voltar ao momento exato em que tudo começou a desabar dentro dele. Porque a traição não foi o fim do plano de Judas. A traição era a metade do plano. E foi a outra metade que destruiu a alma dele em tempo recorde. Antes de chegarmos ao Getsêmani, é preciso voltar algumas horas mais cedo. Estamos no cenáculo, uma sala alta no andar superior de uma casa na parte sudoeste de Jerusalém. Os arqueólogos hoje identificam essa região como o Monte Sião, e há ruínas bizantinas que marcam o local tradicional onde teria acontecido a refeição que mudaria a história ocidental. 13 homens reclinados ao redor de uma mesa baixa, no estilo greco-romano, almofadas no chão, lamparinas de azeite tremulando contra as paredes brancas, o cheiro de cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento e vinho tinto enchendo o ambiente. Era a noite da Páscoa judaica, e Judas estava ali, reclinado, comendo, sorrindo talvez, mas com a decisão já tomada dentro do peito. Os evangelhos registram um detalhe terrível dessa cena. Em determinado momento da refeição, Jesus pega um pedaço de pão, mergulha no prato comum, uma espécie de pasta de tâmaras, vinagre e ervas amargas chamada charosé, e oferece especificamente para Judas. Esse gesto, na cultura judaica do primeiro século, era uma das maiores honras que um anfitrião podia dar a um convidado. Era sinal de proximidade especial, era um abraço comestível. E Jesus deu esse gesto exatamente para o homem que ele sabia que iria entregá-lo nas próximas horas. Pense no peso simbólico daquela cena. Jesus, sabendo de tudo, olhando nos olhos de Judas, oferecendo o melhor pedaço como se estivesse dizendo silenciosamente: ainda há tempo, você ainda pode parar. E Judas pegou o pão, comeu o pão, e logo depois, segundo o Evangelho de João, Satanás entrou nele. Foi nesse instante exato que algo mudou irreversivelmente dentro daquele homem. O pão da honra virou o gatilho do colapso.
E Jesus, percebendo que não havia mais volta, disse a frase que congelou o ambiente inteiro: "O que tens que fazer, faze-o depressa." Os outros discípulos não entenderam. Acharam que Jesus estivesse mandando Judas comprar mais alimentos para a festa, já que ele cuidava da bolsa comum. Ninguém suspeitou, ninguém o impediu. E Judas se levantou da mesa, atravessou a sala iluminada pelas lamparinas, desceu as escadas estreitas da casa e saiu para a noite. O Evangelho de João registra 5 palavras simples, mas devastadoras, sobre esse momento. E era noite. Não foi apenas uma referência meteorológica, foi uma referência espiritual. Quando Judas saiu, a noite entrou nele em definitivo. E aí começa a operação que ele já tinha negociado com os sacerdotes nos dias anteriores. Porque a traição não foi um impulso de última hora. Foi um plano executado com precisão. Mateus registra que, alguns dias antes da Páscoa, Judas tinha procurado os principais sacerdotes em segredo e perguntado friamente quanto eles pagariam para ele entregar Jesus. A resposta veio rápida: 30 moedas de prata. E a partir desse momento, segundo o texto, Judas ficou buscando uma boa oportunidade para o entregar. Imagine essa cena anterior. Judas atravessando os pátios externos do Templo de Jerusalém, descendo por corredores semi-iluminados até as salas privadas dos sacerdotes. Talvez tenha sido recebido por Anás, sogro de Caifás, ainda extremamente influente, apesar de oficialmente aposentado do cargo de sumo sacerdote. Talvez tenha sido o próprio Caifás. Os evangelhos não detalham, mas o ambiente era de poder máximo concentrado. Tapetes persas, móveis de cedro do Líbano, castiçais de bronze polido, e sentados ao redor de uma mesa, homens com túnicas brancas debruadas em azul e dourado, ouvindo uma proposta que mudaria o destino do mundo: 30 moedas de prata. Não era uma quantia simbólica aleatória, era um valor com significado preciso na lei mosaica. O livro do Êxodo, no capítulo 21, estipula que se um boi mata um escravo, o dono do boi deve pagar 30 siclos de prata como compensação ao senhor do escravo. 30 moedas. Era o preço de um escravo morto. E foi exatamente esse o valor que os sacerdotes ofereceram pelo Messias, provavelmente para humilhar simbolicamente. Provavelmente para deixar claro qual era o status que eles atribuíam àquele carpinteiro da Galileia. E Judas aceitou, sem regatear, sem pedir mais, sem sequer parecer ofendido pelo valor irrisório. Esse detalhe é importante, porque se a motivação de Judas fosse principalmente financeira, ele teria negociado, ele teria pedido 50, 100, 500... mas aceitou 30 sem discutir, o que sugere que o dinheiro era apenas a casca da operação. Havia algo mais profundo movendo aquele homem, algo que vamos explorar em detalhe mais à frente. Voltemos à noite da Páscoa. Judas saiu do cenáculo provavelmente entre 9 e 10 da noite. Atravessou as ruas estreitas de Jerusalém. Foi direto até os sacerdotes que esperavam o sinal combinado. E agora, pouco antes da meia-noite, ele lidera uma tropa armada de volta ao único lugar onde ele sabia que Jesus estaria àquela hora: o jardim do Getsêmani. Estamos no Getsêmani. É madrugada de quinta para sexta-feira, no calendário judaico do ano 33 depois de Cristo. O ar tem cheiro de oliveiras esmagadas, um cheiro adocicado e amargo ao mesmo tempo, porque aquele jardim funcionava como uma prensa de azeite. O nome Getsemane vem do aramaico Gat Shmanim, que significa exatamente isso: prensa de óleo. Era o local onde os galileus que vinham para a Páscoa frequentemente acampavam, porque ficava do outro lado do Vale do Cedron, próximo à entrada da cidade, mas fora dos muros, uma região tranquila para orar. Judas chega à frente de uma tropa armada. Soldados romanos com lanternas, servos do sumo sacerdote com tochas de pinho que estalam e cospem fagulhas no chão úmido.
Espadas curtas, varas, cordas. Os evangelhos descrevem a tropa como uma coorte, uma palavra grega que, em sentido militar técnico, designava entre 200 e 600 soldados. Mesmo que os textos estejam usando o termo de forma aproximada, é provável que a força enviada fosse de pelo menos algumas dezenas de homens. Eles vinham preparados para uma batalha e encontraram um carpinteiro orando entre as oliveiras com 11 amigos exaustos dormindo ao redor. Judas dá o sinal combinado, um beijo, a maldita escolha de saudação que viraria a marca eterna da traição na história humana.